E aí, pessoal, bom dia. Eu vou fazer uma apresentação hoje para vocês aí sobre o sistema Traxxas da Supra. É um sistema de gestão de chaves virtuais, né? Com senhas descartáveis, ok? Da linha da Carrier. Antes de começar, queria falar um pouquinho sobre a nossa divisão, a divisão de Fire and Security, né? Ela está dentro do guarda-chuva aí da Holding Carrier, que é uma empresa que está na Bolsa de Valores de Nova York, e ela tem algumas outras marcas aí, além dessas que vocês estão vendo aí, né, da Marriott, da Supra, da Lenel, Edwards, Kid, Interlogix e Onit. Basicamente, as marcas que nós trabalhamos aqui no Brasil são as marcas que estão expostas aí, ok? Só entrando um pouquinho de detalhe aí de cada uma delas, a Marriott, ela é especialista em sistemas de water mist, que é um sistema de supressão, né, de incêndio através de uma pulverização das partículas de água. Então, ela é uma solução extremamente eficiente aí, que pode ser usada inclusive em CPDs, em locais com eletrônica, porque a partícula de água ela é bem pulverizada, então posso usar isso em sistemas desse tipo, né? Com um líquido que está muito disponível na natureza, então isso torna o sistema bastante com custo bastante atrativo aí, né? Você tem uma implantação eventualmente aí um pouco mais alta, mas o uso desse sistema ele vai ser bem interessante aí, tá? A gente tem também a Lenel na parte de sistemas de controle de acesso, é o sistema de controle de acesso hoje mais comercializado em nível mundial. Ele chega a ser mais de 2 vezes maior do que o segundo colocado aí na concorrência, tá? Um sistema bem difundido aí no mercado para empresas de médio e grande porte. A gente tem a Edwards também na parte de sistemas de detecção de incêndio, né? Tá também aí entre os principais players do mercado de detecção de incêndio no que tange a sistemas com certificação OL. A gente tem a linha da KID também, que é uma linha bem completa, não só para detecção, mas como para combate a incêndio também, né? O que é muito famoso aí da KID é a linha de extintores, que possui aí uma linha com um extintor extremamente compacto, leve e eficiente, né? E com uma manutenção também super baixa, aí, que reduz o custo de manutenção anual. A gente tem a Interlogix aí na parte de câmeras, painéis de intrusão e controles de acesso para o mercado de entrada, e a Onit, que atua no setor hoteleiro aí com diversas soluções, não só a parte de fechaduras, mas economizadores de energia, frigobares e tudo mais que se pode imaginar aí para o ramo de hospitalidade. Falando especificamente da Supra, né, que é a marca aí responsável pela linha de produtos que eu vou falar um pouquinho mais agora. Ela está desde 96 aí no mercado, né, fabricando esses sistemas de controle de acesso remoto e offline, né, vou explicar um pouquinho mais disso lá na frente. Ela tem mais de 6 milhões já de dispositivos implantados, né, sendo geridos. É como se eu tivesse 6 mil chaves ou 6 mil fechaduras espalhadas pelo 6 mil não, perdão, 6 milhões, né, de equipamentos instalados aí em nível mundial. Tá? É voltado aí para gestão de acesso e operações críticas. Eu vou falar um pouquinho sobre os exemplos aí para vocês entenderem melhor a aplicação desse produto. A gente já tem mais de 650 mil usuários de Display Key e mais de 200 mil usuários de eKey. A Display Key, na verdade, é o que, pessoal? É um sistema da Supra que foi criado lá atrás para eliminar o uso da chave
porém ele era um sistema totalmente mecânico, né? Então é um sistema com uma combinação de números ali para fazer a liberação. Posteriormente, né, com a evolução da tecnologia e desenvolvimento dessa linha de produtos, foi se criado a IKey, que é uma chave eletrônica, né? Então substituiu sistemas mecânicos por sistemas eletrônicos com acesso ou por infravermelho ou por Bluetooth. Tá? E a partir de 2011, a gente, com o advento aí dos sistemas eletrônicos, né, dos IKEys, a gente teve a possibilidade de fazer um acesso remoto a um site em tempo real, né? Então, eu consigo ter uma gestão praticamente que online desses sistemas aí. Aqui eu tenho alguns dos clientes que utilizam a nossa solução. Vocês podem perceber que tem empresas aí do mercado de telecom, empresas de operações críticas, né? Sistemas como o metrô, algumas montadoras de veículos, empresas de tecnologia também, como Diebold, IBM. Então, esses caras que têm, assim, um perfil aí, eventualmente, para utilizar esse tipo de solução, né? E aí fica uma pergunta, né? O que esses caras têm em comum para usar a solução da Supra? Eles têm em comum operações onde você tem uma série de acessos, de portas, de trancas, né, de cadeados que precisam ser geridos nessa operação e todos eles tinham um problema em comum aí, que era justamente a gestão dessas chaves, né? Então, imagina o quão complicado é você gerir uma certa quantidade de chaves para sites remotos, todo o custo logístico para pegar essa chave numa central e depois ir lá e abrir um cadeado ou uma tranca, que seja. Então, todos esses caras tinham esse problema em comum. E o Supra, o sistema Traxxas, justamente vem para resolver esse tipo de situação, né? Eu vou explicar um pouquinho lá na frente como é que ele faz essa solução. Então, basicamente, o sistema da Supra, ele tem essas chaves descartáveis, né? Ilimitadas e auditáveis, ok? Então, você tem sempre uma operação, uma central de operação. Imagina, vamos fazer uma analogia ao sistema convencional com chaves físicas, né? Imagina que ali é onde está o armário com todas as chaves, né? A grande diferença é que você não precisa ir lá buscar essa chave para fazer o acesso, para abrir eventualmente um cadeado de uma estação rádio base ou uma porta, né, de uma sala técnica. Então você faz tudo isso de forma remota. Então como é que funciona, né? Você tem uma central de operação que sempre tem acesso ao sistema, consegue gerar senhas randômicas descartáveis, ou seja, toda vez que eu enviar uma chave nova, ela vai com um código diferente para abrir o mesmo dispositivo. Então, já está aí o primeiro ponto de segurança em relação a uma chave física, né? A chave física, ela nunca muda de formato, então é muito fácil copiar uma chave física. A chave eletrônica, ela muda de tempos em tempos, né, e de acordo com a utilização. Tá? Então, essa central de operação, ela vai enviar essa chave para o celular do operador, lá para o celular do técnico, do prestador de serviço. Ele vai receber isso via Wi-Fi, via 3G, 4G, enfim, a conexão com a internet que ele tiver disponível. O sistema da Supra está na nuvem, então ele vai enviar essa informação para o aparelho, essa chave, e aí basicamente o prestador, de posse dessa chave, ele chega no local onde tem a trava ou onde tem o cadeado e ele faz esse acesso via Bluetooth. Tá? Então ele não vai precisar de mais nada que não seja o celular dele, o próprio celular dele com o app da Supra instalado e uma chave ativada. Okay?
Então ele faz esse acesso e abre uma tranca, uma porta, um cadeado em qualquer lugar do mundo, né? Então essa é uma coisa, essa é a grande vantagem aí. O grande ponto aqui que é interessante é que você tem toda uma rastreabilidade. Então, quando o técnico faz um acesso numa determinada porta, num cadeado, numa trava, essa informação é enviada pelo próprio aparelho, pelo próprio app, né, da Supra, para o sistema. Então, aí você consegue auditar isso também. Quando que a pessoa fez a abertura, né? Quando que ela usou a chave, eu consigo determinar o período de uso dessa chave. Então, por exemplo, o técnico ele tem uma janela de 1 hora para fazer a abertura daquele cadeado específico e fazer a manutenção dele. Se ele tentar voltar lá uma próxima vez, né, tentar fazer uma segunda abertura ou voltar fora do horário, ele não vai conseguir abrir esse cadeado, essa fechadura, ok? Então aqui a gente tem o aplicativo, né, que pode ser para tablet ou para smartphone. É um aplicativo bem simples, você basicamente tem ali alguns botões para abrir o dispositivo, atualizar o código, dar um checkout do site, né, então para liberar a chave, vamos dizer assim. E você tem algumas outras informações que você pode ter ali, por exemplo, o último acesso, ler a atividade do dispositivo e tudo mais, né? Para fazer a abertura do dispositivo, eu tenho que ter um PIN cadastrado também, né? Então, essa é mais uma camada de segurança que é adicionada aí para evitar um acesso indevido, né? Bom, esse aí é um dos dispositivos, né? Esse é um Traxxas, né? Esse Traxxas nada mais é do que uma caixa, uma caixinha que tem uma trava e aí você faz o acesso via Bluetooth ou via infravermelho, depende do modelo, tá? Mas basicamente hoje em dia se utiliza muito mais o próprio Bluetooth, até por conta da tecnologia dos smartphones, né? Então, basicamente, o acesso como é que funciona? Você vai pressionar esse botão cromado que tem aí no dispositivo, ele vai começar a piscar, indicando que ele está ligado, né? E aí você vai no seu aplicativo e manda liberar o dispositivo, tá? Tudo isso aí de forma remota e de forma offline. Essa é uma grande diferença em relação à concorrência, né, a outros sistemas que usam da tecnologia Bluetooth para fazer abertura de trancas e de cadeados. Então, você não precisa, de fato, estar conectado à internet para poder fazer a abertura, porque a chave você já recebeu em um momento prévio, né, quando você tinha acesso à internet. Então, imagina que algumas operadoras, né, utilizam desse sistema e você tem uma série de estações rádios base, que são as estações de torre de celular, que estão em locais remotos, né? Aí a gente fala assim, mas ali é a estação de transmissão, né? Então tem internet ali. E não necessariamente, porque você tem uma área de sombra muito grande embaixo da própria antena. Então, nem sempre você vai estar online. E aí você consegue, com um sistema desse aqui, fazer a abertura, ok? Aqui a gente tem um outro exemplo, né? De uma edificação em Uberlândia e de um container refrigerado aí, ó, da Ericsson, que vocês podem notar, né? Que usa também o sistema Traxxas, ok? Aqui é um outro container em Campinas. Esses equipamentos aí, pessoal, esses containers que vocês estão vendo, é um trabalho de
de metalurgia customizado, né? Então, dentro dessas cabines, existe muito equipamento e os equipamentos são muito caros. Então, exemplificando um pouco da solução, existia um problema muito grande de acesso a esses containers por conta de cópias de chaves, né? Por conta da rotatividade dos técnicos. Então, os técnicos saíam da empresa, ficavam com a chave e depois faziam acesso para pegar esses equipamentos, né? Ou às vezes perdiam a chave e alguém sabia onde estava, da onde era aquela chave, fazia o acesso, roubavam os equipamentos. Então, tinha um problema muito grande para gerir e para auditar, né? Então, você não sabia nem quem estava entrando lá e como estava entrando para fazer o furto aí dos equipamentos, tá? Então, com essa tecnologia da Supra, você consegue saber quem abriu, né? Qual foi a última pessoa que fez o acesso, qual foi a chave que fez o acesso, né? E em posse de quem que estava aquela chave naquele momento. Então você consegue ter uma rastreabilidade muito grande, além de não ter o problema de clonagem, de cópia de chaves, né? Então isso é o ponto fundamental. Uma questão muito interessante aqui é que o Supra versus uma chave física, obviamente que a chave física ela é muito mais barata de ser implantada. Porém, o retorno de investimento, né, a prevenção de perdas que isso permitiu que o sistema pudesse ser cada vez mais implantados em mais sites por conta da economia que eles estavam tendo, né? Então, você deixa de trocar equipamentos, você deixa de ter perdas, né, com furtos, com a abertura indevida, né, e tudo mais, tem um rastreamento maior, tem uma segurança maior, fatalmente aquilo te gera uma economia que te permite investir nesse sistema para a expansão dele, tá? Então, a gente tem vários clientes nesse molde, começaram os bytes mais críticos, e aí a inovação, a economia que eles tiveram ali, né, com a prevenção de perdas naqueles 2, 3 sites que foram escolhidos, permitiu que eles pudessem reaplicar esse dinheiro em mais segurança para os demais sites. Tá? Isso é uma coisa interessantíssima aí para se aplicar em várias empresas que têm esse modelo, né? Então, sites remotos que têm um valor agregado grande, onde você precisa ter uma gestão de chaves eficiente e você precisa reduzir custo logístico também, né? Não ficar indo e vindo com chaves, não ficar se preocupando se aquela chave vai abrir de novo o site ou não vai abrir. Então você tem toda uma gestão aí centralizada. Aqui tem outros tipos de compartimentos também feitos aí num processo de metalurgia dedicado, né? Então tem gradis, caixas de passagem, portas e portões, todos guardados, vamos dizer assim, pelos equipamentos da Supra, né? Pelas travas e pelos cadeados. Então a senha ela pode ser descartável, ou seja, usei uma vez, aquela senha na próxima abertura ela já não vai funcionar mais. Eu tenho uma senha temporária, então ela vai variar por um período de tempo específico, ou ela pode ser permanente. Ela não tem uma data de expiração e ela pode ser usada várias vezes. André, mas isso aqui não é perigoso? Então, a senha permanente quer dizer que eu não preciso ficar renovando ela de tempos em tempos, ok? Mas ela pode ser revogada. Então, imagina que o técnico saiu da empresa, né, ou a pessoa que faz aquele acesso saiu da empresa, eu posso revogar remotamente aquela senha, aquela chave eletrônica e reposicioná-la de novo para dentro do sistema, ok? Ela fica como uma chave disponível para eu poder atribuir para um outro funcionário, para uma outra pessoa.
Ok? Uma coisa legal aqui, que é realmente diferente desse sistema em relação a outros sistemas de abertura Bluetooth, é de fato a possibilidade de você usar o mesmo portal, o mesmo ecossistema para várias empresas diferentes. Então, não necessariamente o usuário final precisa ser o detentor desse sistema. Tá? Pode ser, por exemplo, uma empresa que faz gestão de chaves e ela cuida das chaves dos seus clientes. Então, ela cria pequenos subsites dentro do site principal e faz a cobrança das chaves de acordo com a demanda, ok? Isso é uma coisa super interessante aí a ser pensada, porque você não precisa vender a solução para o usuário final, você pode vender a solução para uma empresa que cuide disso e essa empresa se encarrega de sublocar ou de fornecer para o usuário final. O que é legal aí é que o custo fica compartilhado, né? Então toda uma estrutura de gestão de chaves ela pode ser usada por várias empresas. Okay? Bom, quando a gente fala de uma abertura com uma chave eletrônica, a gente sempre pensa no quesito de segurança da informação, né? E segurança da informação é uma coisa importantíssima, né? Na chave física, a gente já sabe que uma vez que eu tenho a posse daquela chave física, eu posso simplesmente copiá-la e no chaveiro fazer uma cópia e eu automaticamente eu vou ter o acesso ali àquele site, àquele local. Agora, quando a gente fala de uma chave eletrônica, a gente se preocupa bastante com a cópia dessa informação, né, a replicação dessa informação. Então, foi feita uma análise de risco de diversos itens aí, na verdade, e como que você blinda a uma determinada situação. Então, por exemplo, né, imagina que uma pessoa encontrou aquele cadeado, aquela trava na rua e ele quer acessar. Então, sem a chave eletrônica, ele não tem como fazer o acesso, né? Então, a análise de risco diz aí que tem uma alta dificuldade. Ele não tem nenhum acesso físico a nenhuma abertura, nenhuma entrada de chave nesses dispositivos, tá? Então, os dispositivos são totalmente fechados, lacrados, e eu não consigo acessar isso com nenhuma chave mecânica. Eu tenho que ter uma chave eletrônica. Bom, então vamos supor que ele encontrou o cadeado ou a trava lá numa estação rádio base, na rua, etc. E ele conhece aquilo, ele fez o download do app lá na App Store, lá na App Store da Apple, por exemplo, e ele quer fazer a abertura. Ele fala, vou baixar o app, vou conectar nessa fechadura e vou abrir. Então, ele precisa da licença de uso, tá? Sem a licença de uso, ele também não faz o acesso. Ele precisa ser convidado e ele precisa receber da central uma senha com 30 caracteres e validar isso no servidor. Tá? Então, não tem como fazer o acesso simplesmente baixando o aplicativo. Ele tem uma chave, mas ele não fez o sincronismo com o servidor. Também não adianta. Então, por mais que ele tenha visto essa chave num outro aplicativo e tenha copiado essa chave, ele vai precisar fazer a atualização do servidor. Do contrário, ele tem aí mais de 10 bilhões de possibilidades para acertar o código, a contrassenha, vamos dizer assim, e fazer o acesso, ok? Se ele tiver, vamos supor que ele encontrou o celular de uma pessoa que tem uma chave válida e atualizada. Ele ainda precisa saber o PIN, a senha pessoal. Então, são mais de 10 mil possibilidades para ele acertar o código PIN da pessoa e fazer o acesso. Ok? Então, assim, pessoal, o que eu queria dizer, de uma forma geral, é que tem uma série de camadas, né, de permissão de acesso.
Tá? Então, é muito difícil, é praticamente improvável e não aconteceu até hoje, né, que uma pessoa consiga abrir um sistema da Supra de forma alguma. Tá? Então, você fala assim, mas é Bluetooth, a Bluetooth pode ser uma tecnologia que não seja tão confiável. Na verdade, aqui, pessoal, toda transmissão que acontece entre o aplicativo, né, e o cadeado ou a trava, e entre o aplicativo e o servidor, né, e entre o servidor e a central de operação, são comunicações criptografadas. Então, a chance de acontecer um roubo de informação aqui é praticamente nulo, tá? Aqui ele fala um pouquinho da integração com o Lenel, né? Na verdade, pessoal, aqui a integração ela pode ser feita com diversos sistemas, tá? Ele fala aqui do Lenel, isso aqui é uma coisa que aconteceu em versões anteriores do Lenel, hoje a gente não fomenta mais essa integração, mas enfim, teve um tempo que teve, e a Supra ela te disponibiliza uma API, uma interface de programação aí de aplicação, para você integrar com outros sistemas. Então, tem clientes nossos que usaram a API da Supra para poder pegar informações de log, por exemplo, e fazer um log de auditoria, um histórico de auditoria, ou integraram para fazer uma tela diferenciada, onde você consegue gerar uma credencial dentro do próprio sistema do cliente. Então, dá para você desenvolver integrações aí com terceiros, tá? Bom, de uma maneira geral, pessoal, o que a gente tem aqui são alguns benefícios, né? Então, a gente tem um custo baixo de equipamento, de software e de manutenção, ok? Basicamente, você compra a partir de hardware, o cadeado ou a trava que seja, né, a fechadura, e você compra uma chave eletrônica que pode ser por dispositivo ou pode ser por usuário, tá bom? Tem dois modelos aí comerciais para as chaves. Anualmente existe uma renovação dessa chave, tá? Mas o custo também é baixo. Inclusive já tiveram estudos comparando o custo de renovação de uma chave eletrônica dessa versus os custos de refazer chaves, chamar chaveiros e tudo mais para chaves físicas, e esse custo ele é muito mais baixo do que a manutenção normal anual, tá? De uma chave física, de uma trava física. A instalação ela é bem fácil, ela é bem simples. Todos os dispositivos da Supra possuem uma bateria interna com uma garantia, com uma durabilidade super alta. Então a gente tem dispositivos aí com mais de 5, 6 anos rodando, que nunca trocaram uma bateria interna, tá? Então, o equipamento tem uma boa durabilidade aí, e a bateria ela é uma bateria de lítio que dura muito tempo, muitos acessos, tá? Você consegue extrair relatórios gerenciais, isso é um benefício que numa chave física você não consegue ter. Você tem gerenciamento da equipe à distância, né, em tempo real, então, de certa forma, você consegue ver quem está fazendo os acessos, em qual localidade, tudo mais. Aumenta a eficiência nos serviços, né, como eu falei para vocês, uma chave física, em geral, ela fica num armário ali, num porta-chaves, em algum local, em alguma central e tudo mais, e os técnicos têm que ir lá buscar essa chave para fazer o acesso. Então, isso reduz bastante custo logístico, né? Elimina o compartilhamento de chaves físicas, acabou aquela história de ter a concentração de uma chave ou a cópia de uma chave para diversas pessoas e você não faz a menor ideia de quem fez o acesso, né? E enquanto está tudo bem, ok, não é um problema.
mas quando acontece alguma coisa, você não tem rastreabilidade nenhuma. Né? E além disso, você tem alertas por e-mail, notificando a abertura e as atividades nos sites. Então, eventualmente, você consegue também fazer algum tipo aí de alerta por e-mail. Sim? Nenhuma empresa ou funcionário, né, nenhuma empresa terceirizada ou funcionário ficando com as chaves, né? Então ele vai usar aquela chave exatamente no período que ele precisar e depois ele vai devolver essa chave para o sistema. Ou ele vai ficar com a chave em posse enquanto ele estiver prestando serviço ali para aquela empresa e trabalhando naquele site específico, e quando ele não tiver mais, ele vai retornar essa chave para o sistema, tá? Não por vontade dele, mas eu posso fazer essa revogação no próprio sistema central. Então, lá no sistema central, eu vou desassociar aquela chave com aquela pessoa específica, e aí ela para de funcionar, ok? O retorno de investimento, pessoal, médio aí desse sistema, é de 11 a 15 meses. Esse foi o estudo aí que foi feito com algumas empresas que fizeram essa implantação e é um retorno bem rápido, eu diria, tá, pessoal?